Hey folks, how are you? E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre viagem. E se vocês querem aprender como utilizar trip, travel e journey, fica aí! Trip, travel e journey são tanto substantivos como verbos em inglês. Porém, quando o assunto é viagem ou férias, a gente utiliza essas palavras praticamente como substantivos, exceto para travel, que é um verbo muito comum quando esse é o assunto. Então vamos começar por travel. Travel, como verbo, significa viajar. Eu quero dizer, eu sempre viajo de ônibus, em inglês eu diria I always travel by bus. Outra forma de utilizar o travel como verbo é para explicar como algo ou alguém se movimenta em determinada direção ou a determinada velocidade. Eu estou conversando com um amigo meu sobre um passeio de barco que eu fiz o ano passado e ele pergunta, o barco vai rápido? Eu falo, sim, ele vai a 60 milhas por hora. Em inglês ficaria, It travels at 60 miles an hour. Já como substantivo, vamos supor que uma amiga precisa visitar um cliente em outro estado. Então ela está procurando passagem aérea. Ela pergunta, Renê, não consegue me ajudar? Eu falo, poxa, não consigo, mas a Ana consegue. Você não conhece a Ana? Ela fala, conheço. Eu falo, então, a Ana é uma agente de viagens. Ou em inglês, Ana is a travel agent. Travel aqui não é viajar, não é igual esses dois, viajar ou igual esse aqui se movimentar, tá? É o substantivo viagem. E agent é agente, então é agente de viagem. Eu falo, inclusive, ela é especialista em viagens de negócio. Em inglês ficaria? She specializes in business travel. Travel aqui também viagem e business negócio. Então, viagens de negócios, ok? Agora vamos para trip. Como eu disse no começo do vídeo, trip pode ser tanto um verbo como um substantivo, mas nunca vamos utilizá-lo aqui como verbo porque significa tropeçar. Vai ser o substantivo viagem. A minha amiga comprou a passagem, que ela precisava visitar o cliente dela e foi viajar, foi a negócios, foi fazer uma viagem de negócios. Aí me perguntam onde que ela está, eu falo, ela está em uma viagem de negócios, ou em inglês, she is on a business trip. E aí vem a coceira na cabeça, a dúvida, mas na lousa passada você falou business travel, né? E aqui tem o business trip, qual a diferença? Por que usar um, usar outro? Lembra que eu falei que she specializes in business travel? Eu estou falando de forma geral. Se eu falasse que uma reunião é sobre viagem de negócios, uma agência é especializada em viagem de negócios, eu estou falando no geral. Aqui eu estou falando que a minha amiga está em uma viagem de negócios, é contável, eu tenho a business trip, tá? Nesse caso, sempre business trip. Outra forma de utilizar o trip que é muito comum é falar ir viajar. Em português, de repente, você fala ir viajar, é os dois verbos, é o go e o travel, né? Não, em inglês a gente vai usar o go sim, mas vai usar o trip. Então, vamos ver como é que fica. Um exemplo aqui que eu trouxe é eu fui ao Rio ano passado. Então, ficaria assim, ó. I went on a trip to Rio. Então, go on a trip é ir viajar, tá? Então, go on a trip ou, no passado, went on a trip. Outra forma muito presente do trip para falar de viagem é se você abrir um travel brochure, que é um livrinho, né, que tem os passeios turísticos, essas coisas, lá fora, ou você vê mesmo nos cavaletes que estão em frente de agência de viagem, ou aqui mesmo, se tiver um travel brochure em inglês, você vai ver lá uma viagem de ida e volta no mesmo dia. Você sai de manhã, volta no final da tarde ou no começo da noite, a gente chama de a day trip, tá? É um bate e volta, a day trip, é um dia só de viagem, tá? É muito comum. Outra coisa também que pode estar nesse travel brochure é o meio de transporte mais a viagem. Quando você fala assim, é uma viagem a cavalo, uma viagem de barco, uma viagem de bicicleta. Então, um exemplo, por exemplo, a boat trip. Quando eu falei com o meu amigo que o barco ia a 60 milhas por hora, eu posso falar que eu fui, que I went on a boat trip. Agora vamos ver journey. Enquanto a gente utiliza travel como verbo viajar ou substantivo viagem, assim como trip, o journey ele é exclusivamente utilizado para o deslocamento, tá? O tempo é a viagem de deslocamento, é o período que você passa ali ou sobre esse deslocamento. Vamos começar falando sobre uma viagem noturna, que você vira à noite viajando. Pega um avião às 10 da noite e chega no destino às 10 da manhã, ou pega um ônibus às 8 da noite e chega às 6 da manhã. Você virou à noite viajando, então você falaria assim, uma viagem que vira à noite. Em inglês falaria an overnight journey, tá? Overnight que vira à noite, journey é a viagem de deslocamento. Outra forma muito comum é para a gente falar sobre a viagem de ida ou a viagem de volta. Se você quer falar sobre a viagem de volta, seria return journey, tá? Então, return é volta e journey também, o tempo que você passou ali dentro. E se você quiser usar o oposto, é o outward journey, ok? Outra expressão muito famosa em inglês é quando você quer desejar a pessoa boa viagem. E aí não vai falar good journey, tá? Não existe isso. Seria o
Safe journey. Safe é seguro, tá? Então você deseja uma viagem segura, uma viagem boa para a pessoa. E journey é o tempo de deslocamento. Então, alguém está indo viajar, você safe journey. Ok, guys? Guys, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E se inscrevam no canal, deem o like, que vocês ajudam outras pessoas a chegar a esse conteúdo também. E tendo dúvidas, sugestões, dropa aqui abaixo do vídeo, por favor. And until next time, see you!